Será que a Magazine Luiza está finalizando essa grande tendência de baixa dela? Será que ela vai voltar agora a dar uma valorização de milhares de por cento? E aí? Hoje nós vamos estudar a análise gráfica dela aqui e eu vou falar o preço-alvo que eu acho que ela vai chegar nos próximos meses. Então vamos iniciar o nosso estudo da Magalu, Magazine Luiza, passando na parte fundamentalista de forma bem rápida, bem resumida, em 1 minuto mais ou menos, e depois a gente passa para a parte gráfica. O valor atual da sua ação R$ 7,22, ela não é boa pagadora de dividendos, ela é empresa de crescimento, então esquece receber dividendos dessa empresa por um bom período de tempo. Valorização dela, desvalorização de 71,41% nos últimos 12 meses. Isso mesmo, Magalu desvalorizou demais. Setor de varejo como um todo. Indicadores de valuation dela, o PL dela, mesmo com toda essa desvalorização, ainda é um PL alto de 67,94, preço sobre valor patrimonial de 4,48, ou seja, você está disposto a pagar 4 vezes mais do que essa empresa tem de valor patrimonial. Indicadores de endividamento dela estão bem tranquilos e os indicadores de eficiência, margem bruta 23,92%, uma margem bruta boa, razoável e uma margem líquida de 2%. A margem líquida dela é bem enxuta, bem baixa. Indicadores de rentabilidade, um ROI de 6,6%. É um ROI razoável ali e baixo. O ideal seria acima de 10%, aí seria legal. A empresa tem um patrimônio líquido de 10 bilhões de reais, aproximadamente, com um valor de mercado de 48 bilhões. Ela faz parte do segmento de listagem Novo Mercado e tem um free float de 42,91%. Vamos passar agora para a sua análise gráfica para a gente dar aquela pincelada, aquele palpite em relação ao preço-alvo e em relação se a Magazine Luiza acabou essa tendência de baixa ou não. Entrando na sua parte gráfica, agora já olhando o gráfico mensal, um gráfico de longo prazo, essa é a valorização que a Magazine Luiza entregou nos últimos anos. Depois da queda de março de 2020, ainda ela deu um tiro aqui para cima, mas perdeu tudo praticamente. Vamos traçar algumas linhas de resistência e suporte aqui que vai nos auxiliar a entender o que está acontecendo com o gráfico da Magazine Luiza. E aqui embaixo, antes de traçar as linhas, a gente percebe o MACD, ele ainda sinaliza uma tendência de baixa no gráfico de longo prazo. A azul está por baixo da laranja ainda, então no gráfico de longo prazo, a Magazine Luiza ainda não finalizou a tendência de baixa. Ela já perdeu esse suporte aqui da média móvel de 72 períodos, uma média móvel de longo período, e agora está aqui embaixo. Então, quando ela voltar a crescer, a valorizar, a média móvel de 72 e a de 12 a 17 períodos vão ser resistência para ela. Então, vai ser um ponto difícil dela passar. Agora, vamos traçar algumas linhas aqui de resistência e suporte. Para mim, uma resistência muito forte que ela vai ter para romper daqui uns tempos seria essa aqui, caso ela mude a sua tendência. Essa aqui seria do topo histórico dela, basicamente. E suportes que a gente tem aqui importantes, é esse suporte que ela está no atual momento aqui, que está segurando bem, que é o suporte da queda de março de 2020. Esse aqui é o gráfico mensal. Vamos só dar uma conferida aqui no índice de força relativa, que mede a força interna, tá, do ativo, e como que ele está no atual momento. Tá bem lá embaixo, olha só, tá? Forças vendedora aqui, tá sobrevendido o papel da Magazine Luiza. Então, qual foi a última vez que ela teve nesses patamares extremos aqui embaixo? Foi lá em 2016, antes do início da tendência gigantesca de alta dela, que ela deu aí milhares e milhares de % de valorização para os acionistas. Teve gente que ficou milionário com essa empresa aplicando 10, 20 mil reais mais ou menos. E aí, será que ela vai voltar a esses patamares anteriores? Será que ela vai dar uma valorização de novo de 70 mil %, 80 mil %? Vamos tentar acompanhar a Magalu para ver aonde que ela vai chegar na próxima alta. Vamos passar para o gráfico semanal, que é um gráfico mais de médio prazo. Tá gostando do vídeo? Então já dá uma curtida aí pra gente. O gráfico semanal da Magalu, já vamos colocar o MACD aqui dela. E o que eu acho no gráfico semanal, um gráfico mais de médio prazo. De acordo com o gráfico de médio prazo da Magalu, ela está revertendo a sua tendência de baixa
para alta, porque a linha azul está cruzando por cima da linha laranja. O histograma também já está perdendo força e passando da zona neutra para a zona positiva. Então aqui a média móvel de 17 períodos vai ser uma resistência para ela passar, que ela está entrando nessa tendência de alta agora, segurando nesse suporte aqui, que é a queda de março de 2020, muito bem. Então agora ela vai voltar, vai sofrer um pouco de resistência nessa média móvel 17 períodos. Se ela passar, ela superar a média móvel 17 períodos, ela vai buscar aonde? O próximo alvo dela seria esse aqui, que seria no topo da pré-pandemia, que seria no finalzinho de 2019, início de 2020, que seria R$ 14,09, para depois pegar uma resistência que vai ser mais ou menos nesse ponto aqui, na média móvel de 72 períodos. Olhando agora o índice de força relativa dela, como que está no atual momento, também está lá embaixo, sobrevendido o papel. Então, tanto no gráfico mensal, no gráfico semanal, o papel está sobrevendido. Para mim, são pontos ideais de fazer compra. Isso não é recomendação nem de compra nem de venda, tá bom? Quando você enxerga vários indicadores sinalizando reversão de tendência e o índice de força relativa está mostrando força vendedora pesada, o papel está sobrevendido, ou seja, está bem lá embaixo, quer dizer que os preços já estão mais atrativos. E aí quando você compra e ela volta a crescer, igual aqui, ó, estava sobrevendido na queda de março de 2020, aonde mais estava sobrevendido? Olha só, lá no 2016, quando ela entrou nessa grande tendência de alta, estava sobrevendido também o papel. Então, ou seja, pode ser que Magalu esteja chegando naqueles limites, no fundo do poço, entre aspas, que o pessoal costuma falar, e pode ser que ela esteja retomando a sua tendência agora para alta. E aí vamos acompanhar o papel. Esse é o gráfico semanal, tá bom? E eu vou só traçar aqui, ó, pegar uma extensão de Fibonacci e eu acho que ela vai chegar no atual momento. O preço-alvo que eu acho no gráfico semanal seria esse aqui, ó, de 14,09, que seria aproximadamente 0,38 de extensão de Fibonacci, para depois buscar o 0,5, o 1 aqui para buscar lá 100% de extensão de Fibonacci. Eu acho difícil dela buscar no atual momento assim em poucos meses, tá? Não creio que o papel vai voltar a dar um tiro de valorização assim explosivo em um período curto de tempo. Eu acho que agora o investidor vai ficar meio ressabiado, meio cauteloso ali com a Magalu, e ela vai crescendo ali no banho-maria, devagarinho, tal. Mas para mim, momentos interessantes que estão tendo no atual momento aqui para Magalu, porque olha só, índice de força relativa está bem sobrevendido, e só voltando aqui para você ver melhor, e o MACD dela está sinalizando a reversão de tendência no gráfico semanal, gráfico mais de médio prazo. Pode ser que a Magalu dê uma boa valorização em 2022? Pode ser, mas também temos que saber que é ano de eleição. Vamos dar uma olhada agora no gráfico diário. Pegando o gráfico diário dela, o gráfico mais de curto prazo, média móvel 17 períodos ainda está por baixo da de 72 períodos, ainda está numa tendência de baixa, mas ela está mostrando aqui, ó, que ela segurou. Vamos colocar isso aqui. Ela está segurando bem aqui, fez fundo duplo aqui nesse ponto, ó. Então isso aqui pode ser um sinalzinho de reversão de tendência também no curto prazo. O MACD azul está por cima da laranja, já mostrando essa reversão de tendência. O ideal no curto prazo seria o seguinte: Magalu, a média móvel 17 períodos, passar por cima da de 72 períodos, aí seria um bom indicador de reversão de tendência, juntamente com outros, obviamente. Formar um pivô de alta, e ela está aqui, ó, querendo começar esse pivô de alta, que seria fazer um topo maior que o topo anterior e um fundo maior do que o fundo anterior. Então ainda está bem no início. Se ela continuar crescendo, chegar aqui, encontrar uma resistência e corrigir um pouquinho, então ela vai ter feito um topo maior do que o topo anterior, ela vai corrigir um pouquinho, volta e depois, ó, vai embora. Aí formaria o pivô de alta, que é esse aqui, ó, esse desenho. Vamos colocar aqui para facilitar. Ó, esse seria o pivô de alta, tá? Aí o ideal seria ela depois, o ponto bom de entrada é este ponto mais ou menos aqui, botar tracejado,
que aí fica fácil para você visualizar. Então esse seria o pivô de alta, topo maior do que topo anterior e fundo maior do que fundo anterior, e o ponto bom legal era aqui, ó, para você ter mais certeza, entrar aqui e aí sim, Magazine Luiza estaria mostrando a sua reversão de tendência no curto prazo, e no médio prazo a gente já viu que ela está nessa reversão aí, MACD já está sinalizando isso. Índice de força relativa dela no gráfico diário, para a gente fechar o gráfico diário aqui também. Então o índice de força relativa dela está mostrando que ela acabou de passar do equilíbrio entre força vendedora e força compradora, e a força compradora está mais forte no papel no gráfico diário. Então temos vários sinais que estão mostrando que talvez Magalu esteja revertendo sua tendência, saindo desse fundo do poço dela. Gráfico mensal dela está lá nos extremos, a gente viu lá, MACD nos extremos, índice de força relativa nos extremos, a patamares de 2016. Gráfico semanal está mostrando que o MACD dela já está azul cruzando por cima da laranja, e isso é um sinal de reversão de tendência também. O índice de força relativa também está nos extremos. Já o gráfico diário de curto prazo mostrando fundo duplo aqui, outro sinal de possível reversão de tendência, e também o índice de força relativa mostrando que a força compradora está mais forte que a força vendedora, e o MACD também está mostrando que é uma reversão de tendênciazinha aqui, formando o pivô de alta, cruzando média móvel de 17 por cima de 72 períodos, aí ficaria, ó, tinindo para Magazine Luiza. Então essa é a análise que eu estou fazendo, esse estudo gráfico da Magazine Luiza aqui hoje. Vamos ficar de olho nessa empresa, porque eu acho que pode ser que Magalu esteja lá no fundo do poço, começando a enxergar aquela luzinha do fim do túnelzinho ali, para poder sair desse poço fundo que a Magalu está aí há muitos meses e buscar, ó, próximo alvo que eu enxergo na Magalu, R$ 14,09, que seria uma valorização aproximada de, no atual momento, até ali em cima, uma valorização de 93%, uma ótima valorização, e talvez isso aí não demore muito de acontecer, tá? Não creio que em 2022 vai ter uma valorização de milhares por cento, mas essa aí de 93% é bem possível acontecer em 2022, se tudo ocorrer bem com o Ibovespa, com a política, com as outras coisas da macroeconomia em geral, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida aí, que isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilha com seus amigos, com a sua família, comenta aqui embaixo qual vídeo que você gostaria que a gente fizesse uma análise gráfica, um estudo gráfico aí para ver se está em tendência. E é isso aí, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!